Olá pessoal, vamos dar sequência ao material da disciplina de Planejamento de Transportes, apresentando nessa videoaula os conceitos e características relacionados ao transporte aéreo. Bem, a gente apresenta aqui algumas vantagens que a modalidade apresenta. Então, entre elas, algumas bem óbvias, né? É o transporte mais rápido para transportar passageiros a médias e grandes distâncias. Observem que o transporte envolvendo uma pequena distância, ele não se torna tão ágil face à necessidade, né, de se promover depois o deslocamento dessa carga do avião para uma modalidade do transporte rodoviário, para que o rodoviário faça essa entrega final. Então, para médias e grandes distâncias, a modalidade apresenta, né, um rápido desenvolvimento, né, tem um transporte rápido. Tem grande liberdade de movimentos, né? As aerovias estão aí disponíveis, né, para você escolher os seus trajetos. É um dos modos mais seguros e mais cômodos, de acordo com as estatísticas, né? E, principalmente, ele é o mais adequado para o transporte de mercadorias de alto valor agregado. O transporte ferroviário, por exemplo, né, tem a característica do transporte das commodities, os produtos, né, provenientes do setor agronegócio. Então, são produtos tradicionalmente de baixo valor agregado, e o transporte aéreo tem essa característica de ter um alto valor agregado envolvido no seu transporte. Então, por exemplo, diamantes, instrumentos de ótica, produtos farmacêuticos, entre outros. E também, né, pelo transporte de mercadorias perecíveis, aquele, né, que você requer uma urgência muito grande do seu transporte em função das características desses produtos, como frutas, flores, etc. Como qualquer modalidade, existem as desvantagens, né, associadas. Então, o transporte aéreo se caracteriza por algumas desvantagens. Então, elevada poluição atmosférica, devido à emissão, né, de dióxido de carbono. Também um forte problema da poluição sonora, principalmente, né, nesses aeroportos, né, que estão inseridos literalmente nos centros urbanos. Um exemplo clássico desse é o aeroporto de Congonhas, na cidade de São Paulo, né? Está inserido literalmente ali no coração da cidade de São Paulo. É uma modalidade que requer um forte, uma grande área, né? Então é um forte consumidor de espaço. Você precisa de uma grande área para poder fazer a instalação da infraestrutura, né? Da construção da infraestrutura de um aeroporto. Elevado consumo de combustível também é associado, né, a uma grande desvantagem. Algumas áreas estão muito congestionadas devido à densidade do tráfego, gerando problemas de segurança. Existem, né, aeroportos que apresentam índices extremamente significativos, né, de pousos e decolagens, e tudo isso precisa passar por um controle extremamente rígido, né, das torres de controle, de acordo com o plano de operações, né, que a gente viu lá nos sistemas de informação. E quando a gente faz referência à questão do transporte de carga, tem uma reduzida capacidade de carga, principalmente, né, quando a gente compara com as duas outras modalidades, do transporte ferroviário e do transporte marítimo. Então, essas seriam desvantagens, né, que a modalidade apresentaria. Então, fazendo aquela analogia, né, dos 4 componentes funcionais de um sistema de transporte, lembrando, né, veículos, as vias, o plano de operações e os terminais, a gente vai caracterizar um pouquinho de cada um desses conceitos. Então, o primeiro conceito, né, o primeiro elemento do plano de operações são as vias. Então, qual é uma via que caracteriza o transporte aéreo? A via do transporte aéreo a gente denomina, tem a nomenclatura de aerovia. Então, o transporte aeroviário tem suas vias calculadas constituindo-se em rotas localizadas através de satélites geoestacionários. Então, né, tradicionalmente, quando um avião vai fazer uma viagem de Maceió para Recife, então já existe já, né, uma altitude já programada para que aquele avião possa fazer a viagem segura, que vai ser naturalmente, né, uma outra altitude de um avião que está vindo de Recife para Maceió, ou que esteja, né, invadindo o espaço aéreo do estado de Alagoas. Então essas viagens
elas são definidas através de altitudes, né, que vão definir o local, né, do espaço, do ar, onde essa aeronave vai fazer a viagem. Então, essa via, né, é vinculada ao transporte aéreo, que a gente chama de aerovia. E essas regras de operação, né, onde, em que local da aerovia vai ter o deslocamento da aeronave, essas regras elas são implementadas, né, e organizadas pela Aviação Civil Internacional, a OACI. Então, essa organização da Aviação Civil Internacional é que define, né, todo esse conjunto, né, de regulamentos internos que cada país deve observar. Com relação ao plano de operações, o plano de operações de uma aviação comercial, por exemplo, né, clássica, que tem o transporte de passageiros, todo esse plano ele é estabelecido através da torre de controle. Então a torre de controle, né, faz todo o gerenciamento do espaço aéreo. Às vezes é comum, né, quando um avião já está em processo para pousar, o comandante daquela viagem, né, o piloto, ele falou: olha, ainda não temos a liberação do espaço aéreo da torre de controle para poder fazer o nosso pouso. Então o avião fica ali, né, circulando, aguardando uma autorização, que vai ser uma autorização, né, que vai prover toda a segurança para que aquela aeronave possa pousar sem qualquer tipo de problema. Principalmente, né, naqueles aeroportos que possuem um grande movimento de pouso e decolagem. Então todo esse painel de informações, todo esse plano de operações, ou seja, com relação à questão do controle aéreo, ele é executado através das suas torres de controle, onde cada aeroporto, né, naturalmente, vai possuir a sua torre de controle. Com relação aos veículos, que é aquele outro componente do plano do sistema de transportes, o sistema aéreo ele possui, né, três grandes categorias: as aeronaves de natureza militar, a geral e a comercial. Vamos apresentar aqui as suas características. Aqui é a aeronave militar da Força Aérea Brasileira, né? Um avião muito bonito, bastante robusto, por sinal. Então, aeronave militar. A aeronave geral, aqueles executivos, né, que possuem os seus jatos particulares, que são aeronaves tradicionalmente, né, de pequeno porte, comparativamente, né, com os aviões comerciais. Então aqui apenas para ilustrar algumas aeronaves de cunho geral, né, desses grandes jatinhos que são utilizados por grandes empresários, grandes executivos. Aqui ilustrações, né, só para a gente poder verificar o conforto, né, e todo o luxo que existem nessas aeronaves particulares. E por fim, as aeronaves comerciais, aquela, né, que movimenta efetivamente, né, no tocante ao transporte de passageiros, o fluxo, né, de pessoas que transitam ou dentro do território nacional ou com viagens internacionais. Essas aeronaves, elas podem ser classificadas também com relação ao seu tipo, seja militar, comercial ou geral, quanto ao seu porte. Então pode ser uma aeronave de pequeno porte, uma aeronave de médio porte ou uma aeronave de grande porte. O que caracteriza, né, cada uma dessas classificações, cada um desses tipos. Então a aeronave de pequeno porte é a aeronave que tem uma capacidade de transporte de até 7 toneladas. As aeronaves de médio porte, aqui, né, um Embraer, são aeronaves que possuem capacidade de transporte de até 136 toneladas. E uma aeronave de grande porte, aqui da companhia United, é quando você tem uma capacidade de transporte superior a 136 toneladas. E é importante você conhecer o porte da aeronave, porque, por exemplo, uma pista de um aeroporto, a sua extensão, o seu comprimento dessa pista, precisa, né, naturalmente ter a possibilidade de receber uma aeronave de grande porte. Então, a aeronave de grande porte requer que a extensão daquela pista com relação ao processo do pouso tenha um determinado comprimento. A de médio porte idem, a de pequeno porte idem. Então é importante, né, você conhecer e você ter ciência de qual tipo de aeronave que você vai receber
nas operações do seu dia a dia, para você poder definir essa infraestrutura necessária, né, para o processo de operação. Outra classificação com relação às aeronaves faz referência a que tipo de objeto, né, e ou passageiro vai ser transportado. Então a gente tem um tipo de aeronave clássica, que é da aviação comercial, né, de uma forma geral, o FUPEX. O que seria o FUPEX? O deck superior ele é ocupado por passageiros, aquele, né, que a gente conhece de forma clara, né, da aviação comercial. Existe uma outra aeronave que é o full cargo. Então, né, ele tem, né, o objetivo de fazer todo o transporte em toda a sua totalidade, full cargo, para o transporte de cargas e mercadorias. Então observe, né, que a gente não tem as poltronas aqui dos passageiros e todo o interior da aeronave ele é destinado, ele é direcionado para realizar o transporte de carga. Ou seja, o deck superior totalmente usado para carga e bagagens, né, para poder fazer esse transporte, certo, de cargas e mercadorias. Aqui, né, um exemplo clássico, né, de uma aeronave tipo full cargo. Então observe que tem uma carreta sendo transportada no interior desse caminhão, desculpa, desse avião. Então, né, é a característica clássica do full cargo. Aqui a gente caracteriza alguns aeroportos que apresentaram, né, ou que ainda continuam apresentando grande importância dentro do território nacional. Então o aeroporto de Guarulhos, né, o aeroporto mais importante do Brasil, ele é um aeroporto relativamente recente. Ele foi inaugurado em 20 de janeiro de 1985, ou seja, completou, né, nesse ano 35 anos de existência. Então é um aeroporto que está localizado na cidade de Guarulhos, no estado de São Paulo. Então esse aeroporto, né, é o aeroporto de maior movimento do Brasil e tem se consolidado como referência na América Latina e no mundo. Aqui é uma foto antiga, né, ainda decorrente, né, do seu processo inicial de construção. Hoje o aeroporto ele teve uma grande ampliação, né, uma grande reforma, com a instalação inclusive de novos terminais, sendo um terminal exclusivo, né, para as operações de voo internacional. Então aqui é uma foto, né, até com um fator histórico, né, de como se tinha a concepção do aeroporto de Guarulhos na ocasião de sua instalação. Outro aeroporto de muita importância é o aeroporto de Confins, também, né, localizado na região metropolitana de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Também como aeroporto de Guarulhos, ele também foi inaugurado, né, relativamente próximo, né, em 1984. Então, quando ele foi concebido, esse aeroporto ele tinha a perspectiva de atender uma demanda máxima de 5 milhões de passageiros ano, e hoje, né, ele já tem uma demanda de 17 milhões de passageiros. Então, essa questão da previsão da demanda de um aeroporto também, né, é uma atividade, é uma ação crucial dentro de um processo de planejamento de transportes. Você não pode fazer o planejamento de um aeroporto, que é uma infraestrutura extremamente robusta, se você não tiver conhecimento, né, da previsão daquela demanda que será utilizada por aquela infraestrutura. Porque você pode inaugurar um aeroporto e aquele aeroporto já está praticamente com a sua capacidade de ocupação já no seu saturamento máximo. Então é fundamental, né, você ter o conhecimento dessa demanda para você ter, né, a infraestrutura necessária, obviamente, né, dentro de um meio termo, nem sendo ocioso demais, mas também não trabalhando numa capacidade de saturação. Outro aeroporto do Galeão, Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, fundado em 1977. É um aeroporto que também está, né, relativamente próximo, né, do centro do Rio de Janeiro, a 20 quilômetros, e tem uma capacidade de transporte, né, possuía uma capacidade de transporte de 17 milhões de passageiros por ano. Também é um aeroporto, né, de grande importância. Lembrando que no Rio de Janeiro, né, além do aeroporto do Galeão, a gente também tem o aeroporto do Santos Dumont, que fica já mais próximo, né,
do centro urbano efetivamente. O aeroporto de Brasília também é um aeroporto de grande importância, tem uma capacidade anual de 21 milhões de passageiros, né, pela sua localização estratégica, né, no coração do Brasil. É um aeroporto também, né, que tem um grande fluxo, tanto nacional quanto internacional, e possui, né, rotas, né, estratégicas para várias cidades do Brasil e para vários países. Então, é um aeroporto também que apresenta grande relevância, o Aeroporto Internacional de Brasília, o Aeroporto Juscelino Kubitschek, também de destaque. E por fim, o Aeroporto de Viracopos, localizado na cidade de Campinas. Aqui também uma foto bem antiga, até colocada de forma proposital, né, para a gente ter ideia, né, como era a concepção do aeroporto na ocasião, né, da sua inauguração, das suas atividades iniciais. Um aeroporto que tem uma capacidade de transporte, tinha, né, uma capacidade de transporte de 9,5 milhões de passageiros por ano, através de um único terminal, e foi um aeroporto também que sofreu recentemente também uma grande reforma, né? Por sinal, o aeroporto de Viracopos, ele é um hub logístico da empresa aérea Azul. Todas as linhas, né, que vão para São Paulo, por exemplo, elas obrigatoriamente passam pelo aeroporto de Campinas, pelo aeroporto de Viracopos. Então, foi a escolha da Azul, né, da companhia, para poder ter um hub logístico, né, estratégico, para depois direcionar para as outras rotas. Então, o aeroporto também é de grande importância dentro do cenário local para o estado de São Paulo e, em particular, também, né, para o Brasil. Bem, com relação ao transporte aéreo aqui na nossa cidade, né, no nosso estado, como é que se desenvolveu essa questão? Então, a gente teve a inauguração da Aeropostale em 14 de outubro de 1928, com capacidade para 6 aeronaves. Então, contava com estação de rádio, oficina mecânica, além de outras dependências com o nome de Costa Rego. Esse nome é dado em homenagem ao governador alagoano Pedro da Costa Rego. Ele governou o estado no período de 1924 a 7 de junho de 1928. Aqui é uma fachada do primeiro campo de pouso de Alagoas, uma foto extremamente histórica, certo? Para a modalidade do transporte aéreo. Essa foto, eu gostaria de fazer o registro aqui, ela foi obtida a partir do arquivo pessoal do arquiteto Mário Aloísio. Essa foto ela está presente, ela foi cedida, né, gentilmente para o trabalho do conclusão de curso do egresso do curso de Engenharia Civil da UFAL, Pedro Badra. Então, ele faz um estudo, né, caracterizando o aeroporto de Maceió, e essa foto, né, foi cedida para poder ilustrar o trabalho, e a gente está fazendo, né, a ilustração aqui do trabalho com o devido registro, certo? Então, foto do arquivo do arquiteto Mário Aloísio, a quem a gente agradece pela gentileza, né, de poder ilustrar aqui a nossa aula. Também uma foto histórica, também obtida do mesmo arquivo pessoal, certo? Do nosso arquiteto Mário Aloísio. Um saguão pessoal do primeiro campo de pouso em Alagoas. Então, né, uma infraestrutura bem antiga também, né? Também serve também como um grande registro histórico para o transporte aéreo do estado de Alagoas. Bem, depois disso a gente houve evolução, né? Na década de 80 o aeroporto foi ampliado, mas o terminal que recebia 640 mil passageiros por ano já operava com 750 mil passageiros antes mesmo da inauguração do novo e atual terminal. Então, aquilo que a gente falou, né? A gente sempre precisa ter ideia, né, de qual vai ser a previsão de demanda para que a gente possa construir o número de baias de check-in, o número de fingers, né, que são aqueles links longitudinais, o número de estabelecimentos comerciais, número de estabelecimentos de refeição, etc. Toda a infraestrutura, né, envolvida direto ou indiretamente com o transporte aéreo para você evitar a saturação do sistema. Então a gente teve essa situação, né, envolvendo, né, todo o desenvolvimento do aeroporto de Maceió. Bem, o aeroporto ele possui um terminal de passageiros com aproximadamente 22 mil metros quadrados de área, 7 escadas rolantes, 6 elevadores, 600 vagas de estacionamento e 4 pontos de embarque.
Essas pontes de embarque são aqueles diques longitudinais, também conhecidos como fingers, que já permite, né, você já entrar diretamente no avião, na aeronave, sem ter que caminhar, né, pelo solo, pela pista, né, do aeroporto. Até passou um certo tempo desativado, né, quebrado, mas hoje a gente tem essas 4 pontes, né, disponíveis para as operações. E o pátio principal ainda apresenta 11 posições de alocação de aeronaves, onde as aeronaves, né, vão ficar paradas, né, para poder fazer o processo de abastecimento de combustível, de carga e descarga de mercadorias e de embarque e desembarque de passageiros. E lembrando, né, com 4 dessas posições de alocação de aeronaves providas, né, dessas pontes de embarque, conforme relatado anteriormente. Então aqui uma foto mais atual, né, do nosso aeroporto, um aeroporto muito bonito, diga-se de passagem. Então aqui a gente percebe, né, a presença dos diques longitudinais, desses fingers, né, que são as pontes de embarque, que facilita, né, e dá maior conforto para o usuário poder embarcar e ou desembarcar do avião. Bem, como é que se caracteriza aqui o nosso aeroporto? Então, no total, a gente tem, nesse terminal de passageiros, a gente tem 5 níveis. Alguns níveis que a gente consegue visualizar de forma imediata, outros eles são níveis indiretos, né, e restritos a determinadas finalidades. Então, a gente tem um pavimento térreo do aeroporto. Nesse pavimento se distribui basicamente o saguão para os procedimentos operacionais de passageiros que irão embarcar, a questão do check-in, né, para você poder fazer a situação, o saguão de desembarque e a sala para o embarque remoto. Eu terminei não fazendo a alteração, né, mas houve depois já uma modificação, né, desse processo. O embarque agora ele está ocorrendo no primeiro pavimento e não mais no pavimento térreo. E existem outras atividades sendo desenvolvidas, né, nesse pavimento térreo, como os serviços operacionais, a sala do supervisor e a sala de emergências médicas. Então são as atividades. Então, principalmente, né, com relação a operação do desembarque, né, ocorre nesse pavimento inicial. Então aqui uma foto do pavimento térreo do terminal de passageiros, né, aqui as baias, né, para a realização dos check-ins, e aqui a escada, né, que vai dar acesso ao primeiro pavimento. Aí sim, nesse primeiro pavimento, né, onde se realiza a operação do embarque, certo? Então no pavimento térreo, algumas lojas, né, caixas eletrônicos, as lojas aqui das companhias aéreas e aqui as baias de embarque. Essa fonte, né, obtida do TCC que eu fiz referência, do Pedro Badra, que desenvolveu, né, um TCC trabalhando sobre os conceitos e características operacionais do nosso aeroporto. O pavimento intermediário 1 é o pavimento entre o pavimento térreo e o primeiro pavimento. Neste nível desenrolam-se em todas as salas das companhias aéreas com seus escritórios operacionais. Eu vou voltar no slide anterior. Vocês estão vendo aqui uma moça aqui circulando, uma funcionária. Então, esse pavimento intermediário é o que a gente está fazendo referência agora, certo? São os escritórios das companhias aéreas. Então, ele está entre o pavimento térreo e entre o primeiro pavimento. Então, esse é um pavimento exclusivo, né, para uso das operações e atividades, né, laborais das companhias aéreas. Além desses escritórios, tem outros órgãos também, funcionários da Receita Federal, da Polícia Federal e da Polícia Militar, certo? Que ocorre nesse pavimento intermediário. Depois, o nosso primeiro pavimento, né, é o pavimento onde atualmente a gente tem o acesso à sala de embarque. A gente tem, né, a presença, né, das lojas, né, de conveniência com relação ao fornecimento de alimentação e venda, né, de outros tipos de objetos. Então aqui é a sala, desculpa, é o primeiro pavimento, onde nesse primeiro pavimento ele se caracteriza basicamente por 2 grandes atividades: o acesso, né, ao serviço de alimentação e a sala de embarque, né, que até teve uma alteração, né, do seu acesso. Existe um pavimento intermediário 2, que seria entre o primeiro e o segundo pavimento. Nesse pavimento intermediário 2 também, ele é específico, né, não tem acesso ao público de uma forma geral,
Neste nível estão localizadas a galeria técnica, as salas de telemática e as casas de ar-condicionado. E por fim, o segundo pavimento, que é o pavimento, né, onde se encontra o terraço panorâmico, do qual se obtém uma visão integral do pátio, né? Você consegue ver, né, o processo de pouso e decolagem das aeronaves, aqui o pessoal visualizando, né, a pista e consequentemente as operações. Então, cadeiras aqui, né, para o pessoal poder ficar aguardando se quiser, né, caso não queira já entrar de forma imediata na sala de embarque, no primeiro pavimento. Às vezes você chega muito cedo e você opta por aguardar, né, nesse segundo pavimento, onde você tem um conforto, né, e tem uma visão geral, né, panorâmica do nosso aeroporto. Então essa estrutura, né, como o nosso aeroporto está organizado. Para finalizar, eu vou apresentar uma pesquisa que obteve por finalidade fazer um relatório do desempenho operacional do nosso aeroporto Zumbi Campos dos Palmares de janeiro a março de 2018. Então foi feita uma pesquisa para a gente poder verificar, né, como é que está o desempenho operacional, a própria satisfação do usuário. E existem resultados interessantes, né, que a gente vai apresentar aqui para vocês nesse momento. Então, primeiro foi a evolução da média da satisfação geral do passageiro. Essa pesquisa utilizou aquele procedimento padrão, né, da escala de Likert, oscilando de 1 a 5, com o menor conceito e o 5 conceito máximo. Então a gente percebe, né, que tem uma satisfação muito boa do usuário, né, do passageiro do nosso aeroporto, Zumbi Campos dos Palmares, com oscilação positiva, passando de 4,28 para 4,34. Aqui é o percentual, né, de voo. A gente tem o nosso, embora seja um aeroporto, né, internacional, a gente ainda tem um movimento de voos internacionais muito baixo. Por sinal, né, parece que foi reativado agora aquele voo regular Brasil-Lisboa, né, envolvendo Brasil e Maceió-Lisboa, envolvendo Brasil e Portugal, mas mesmo assim os voos internacionais ainda representam um percentual muito baixo, de apenas 1%. 99% do fluxo é o fluxo interno, certo? O fluxo doméstico. Essa entrevista foi obtida com 892 pessoas, 892 usuários. Aqui é o meio de transporte utilizado para o deslocamento até o aeroporto. Como é que os passageiros, né, fazem, né, para poder chegar nesse... Então a gente tem aqui bem misturado, né? A gente tem 21% transporte privado. Essa informação é muito importante, pessoal, porque define, né, qual é o público-alvo e a característica do nosso usuário. Então, se esse percentual de deslocamento ele começa a crescer de forma significativa, a gente tem uma tendência natural, por exemplo, do estacionamento passar a ficar na situação de saturação. Então, por que o estacionamento hoje tem capacidade para 600? Por que não tem para 800? Por que não deveria ser 1.000, 1.500? Ou só somente 100 vagas? Então, você precisa conhecer, né, o perfil do seu usuário, de como se comporta esse deslocamento para poder definir esse tipo de infraestrutura paralela. Então, 21% vai através de transporte privado, 10% através de ônibus, 19%, né, táxi, aplicativos como Uber, etc. e tal, certo? Então é só para a gente ter a ideia desse processo e, consequentemente, né, definir a nossa infraestrutura. Com relação ao motivo da viagem, a gente ainda tem, né, um usuário fazendo uso, né, do transporte aéreo ainda por razões de lazer, por motivo de lazer, 82%, 15% motivo de negócio. Então pode ser, né, que essa pesquisa sendo realizada nos aeroportos de maior movimentação, como Guarulhos, Galeão, Brasília, né, o Juscelino Kubitschek, que foram aqueles aeroportos que a gente já fez uma descrição anterior, pode ser que o motivo de negócio tenha um crescimento mais significativo, né? Mas o nosso, até pelo fato, né, da cidade ser uma cidade turística, né, a gente tem um fluxo, né, de turismo muito grande e 82% ocorre por razões de lazer. Outra informação importante é a questão da forma de check-in. Então a gente percebe que 33,6% das pessoas ainda utilizavam check-in no balcão,
mesmo, né, com toda a facilidade, com toda a comodidade de se promover o check-in eletrônico, até para você ganhar velocidade e não precisar chegar tão cedo, né, no aeroporto, a não ser que você tenha a necessidade de despachar uma bagagem, que nada o impediria de fazer o check-in eletrônico, mas você teria que ir até o guichê para poder despachar sua bagagem, mas a gente ainda tinha, né, uma quantidade significativa. E da mesma forma do estacionamento, se esse número aqui do check-in começa a crescer de forma significativa, é importante você ter esse conhecimento para você poder dimensionar, né, o número de baias, o número de canais de atendimento satisfatório para que as filas não comecem a gerar de forma tão significativa. A gente vai trabalhar muito nessa questão do gerenciamento de fila quando a gente estiver trabalhando nos terminais e nos parâmetros, né, de mensuração do desempenho operacional de um terminal, certo? A gente vai mergulhar de forma mais detalhada nessa questão. Então, outra possibilidade do check-in é o check-in eletrônico. Aqui era muito baixo, né? 14,4%. Então, é importante, né, que a gente tenha, né, conhecimento da forma onde são realizados esses check-ins para poder estabelecer essas infraestruturas. Aqui é a questão da antecedência de chegada para voo doméstico. Então, a gente tem 15% que chega ali, né, de 30 minutos a 1 hora. 1 hora e 30, 13%. E tem um percentual até, curiosidade, né? A gente tem 14% dos usuários que chegam com mais de 3 horas de antecedência, né, para o voo doméstico. Existe aquela orientação, né, do voo doméstico você chegar com 1 hora de antecedência, mas tem um pessoal, né, que chega com bastante antecedência, né, com receio, né, às vezes para não ser surpreendido por conta do trânsito, né, da região. Às vezes você não conhece, né, como é que é o trânsito, e não quer ser surpreendido para poder perder o voo. Antecedência de voo internacional, naquela mesma escala, a gente tem de 1 hora a 1 hora e 30, 9%, 1 hora e 30, 2 horas, 18%, né? O voo internacional já existe uma necessidade, né, de você ampliar, né, a sua antecedência, de você não chegar tão próximo. Então, pelo menos 2 horas seria o ideal, né, para você também não ter problemas, né, de perder o seu voo, face à necessidade da verificação, né, de outros procedimentos que não são realizados, em especial para o transporte doméstico, o transporte local. Com relação aos indicadores que foram mensurados nessa pesquisa, que estão associados à infraestrutura portuária, a gente tem aqui parâmetros, né, que foram melhores avaliados e parâmetros que foram mal avaliados. Então, por exemplo, o parâmetro que teve a sua pior avaliação foi a qualidade da internet. Então, com relação ao Wi-Fi do aeroporto. Então, apenas 3,08. Outro parâmetro que foi mal avaliado foi a questão da disponibilidade e qualidade das informações nos painéis de voo. Então, os usuários não acharam que aquelas informações foram suficientes. E aí, outros parâmetros são listados aqui, mas o que houve maior índice de aceitação foi o tempo de fila no processo da inspeção de segurança, foi bem avaliado. A questão da cordialidade, né, e o nível, né, de prestação de serviço que foi provido pelos funcionários, e a limpeza geral do aeroporto. Então foram parâmetros que foram bem avaliados. Outros parâmetros não foram tão bem avaliados, que precisa ser trabalhado, né? Tem até uma certa contradição, né? Aqui no quarto ponto é limpeza geral do aeroporto, 4,47, e um dos pontos que não tiveram avaliação tão significativa, pelo menos ficou, né, entre esse conjunto não tão bem avaliado, a questão da limpeza do sanitário. Então a limpeza geral 4,47, mas a limpeza do sanitário 4,02, que poderia ter, né, uma atenção especial. Mas lembrando, né, que essa escala é de 1 até 5. Então todo mundo que está assim acima de 4 seria a classificação ótima, né? A gente poderia pegar péssimo, regular, né, bom, ótimo e excelente. Então a partir de 4 já é com certeza um parâmetro muito bem avaliado, certo? Chegando já na parte final da nossa apresentação, outros indicadores com relação à facilidade ao passageiro. Então, um item mal avaliado foi o custo-benefício dos produtos do lanchonete. Isso não é uma particularidade, né, do aeroporto de Maceió, uma particularidade de todos os aeroportos. Em geral, a comida é muito cara, né, a refeição é muito cara. O custo-benefício dos produtos comerciais. Tradicionalmente, né, você quer levar algum tipo de mimo, né, algum tipo de lembrança, esquece de comprar e termina tendo que recorrer, né,
a essas lojas, né, que vendem produtos turísticos e tradicionalmente os produtos apresentam um preço diferenciado, bem mais salgado, né, em relação a outros. E também o custo-benefício do estacionamento. O estacionamento também tradicionalmente é um preço muito alto. Então esses foram os pontos que não tiveram uma avaliação tão significativa. E o melhor ponto que foi avaliado com relação à facilidade ao passageiro é a qualidade das instalações de estacionamento de veículos. Então foi uma qualidade que foi bem avaliada. Com relação à avaliação das companhias aéreas, o tempo de fila no check-in é um parâmetro bem avaliado, certo? 4,16, numa escala de 1 a 5, está muito bem avaliado, mas foi a que teve a menor nota, né, entre os itens que foram colocados, né, para essa pesquisa. E a cordialidade e prestatividade dos funcionários do check-in, ela teve uma melhor avaliação. Com relação aos órgãos públicos, o tempo de fila da aduana, né, isso muito relacionado ao transporte internacional, teve a avaliação máxima, 5. A cordialidade do funcionário da aduana também foi muito bem avaliada. Mas o tempo de fila na imigração foi um tempo que foi mal avaliado, né, apenas 2,5, na escala de 1 até a 5. Com relação à questão do transporte público, a disponibilidade de transporte público para o aeroporto foi um item bem avaliado, se bem que a gente não tem, né, tantas opções, né, do transporte público, a gente tem só basicamente a linha, né, por ônibus, naquela lenda, né, histórica que envolve o transporte de Maceió para a mobilidade de Maceió, o projeto do VLT, a gente teria a possibilidade de um VLT cruzando, né, toda a Fernandes Lima, toda a Durval do Góes Monteiro, e indo até o aeroporto, o que seria de fato fantástico, né, maravilhoso, mas é um projeto que praticamente não tem mais condição, né, de ser executado. E por fim, a questão do check-in, o tempo médio de espera, né, da fila de check-in. Aqui foi um percentual no indicador que houve uma queda, né, do processo de satisfação. No quarto trimestre ele tinha essa pontuação, depois caiu um pouco, né, mostrando, né, a necessidade de você fazer, né, um estudo, né, para poder prover canais de atendimento ou a sistemática do atendimento de forma diferenciada para que esse percentual possa ser melhorado. Então, pessoal, essa é a finalização da nossa pequena videoaula, né, que teve por objetivo trazer esses conceitos e esses principais aspectos relacionados a essa importante modalidade, que é a modalidade do transporte aéreo. Um grande abraço e nos vemos aí no próximo encontro. Tchau, tchau.